E se eu dissesse que uma guerra pode ser travada não apenas com balas, mas com uma economia inteira de pó branco e folhas verdes? Que o que se entrega em sacos no mercado clandestino pode funcionar como munição, combustível, moeda e propaganda, tudo ao mesmo tempo. Esta é a história de como substâncias químicas, começando por uma folha andina, foram transformadas em instrumentos de poder que alimentaram conflitos, financiaram exércitos privados e remodelaram territórios. Nas altitudes frias dos Andes, a folha de coca existe há milênios. Para comunidades andinas, mastigar coca ou preparar infusões não era vício, mas uma tecnologia de sobrevivência. Um antídoto para o frio cortante, um sustento para jornadas longas, uma oferenda ritual que conectava o humano ao sagrado. O corredor Inca, o chasque, atravessava vales e montanhas levando mensagens, e muitos desses corredores confiavam na folha para prolongar fôlego e resistência. Em uma sociedade que dependia de deslocamento humano para manter um império sem estradas pavimentadas, a coca funcionava como um amplificador de capacidade física, uma ferramenta que permitia que corpos superassem limites naturais. Quando os espanhóis chegaram, trouxeram uma nova lógica: extrair o máximo de valor possível do subsolo. Em Potosí, a montanha que virou mina, produziu riquezas colossais para o império colonial. Homens eram forçados a endurecer jornadas exaustivas, submeter-se a trabalhos a céu aberto e enfrentar ambientes tóxicos. A folha de coca, já integrada às práticas locais, foi rapidamente incorporada ao sistema de extração como um combustível humano, algo que permitia ritmos de trabalho mais longos, jornadas mais duras, maior produtividade. A coca, que sustentava corpos e cosmologias, foi reapropriada para sustentar a máquina colonial. Essa transformação, de uso ritual a insumo da exploração, inaugurou um padrão que se repetiria em outras escalas ao longo dos séculos: a conversão de uma substância com funções sociais e culturais em matéria-prima para ecossistemas de extração e lucro. A folha deixou de ser apenas medicina e passou a fazer parte de uma cadeia que ligava trabalho forçado, mineração, comércio e dominação. No século XIX, a coca sofreu mais uma metamorfose. A química moderna começou a separar seus componentes, isolando a molécula que conhecemos como cocaína. Pesquisadores europeus, trabalhando em laboratórios onde se buscava mapear a composição das plantas do mundo colonial, separaram alcaloides e deram à substância uma forma que podia ser manipulada, padronizada e vendida em doses medidas. A partir dali, a cocaína deixou de ser matéria bruta para se tornar produto industrializável. A entrada da cocaína no mercado global foi rápida e multifacetada. Na Europa e nos Estados Unidos do século XIX, a substância foi tratada como remédio, tônico e até como curiosidade médica. Vinhos e tônicos com coca ganharam popularidade entre intelectuais e elites. Um famoso tônico à base de vinho com coca chegou a decorar frascos com rostos de celebridades da época. Na mesma época, médicos sugeriam usos terapêuticos para uma variedade de males. Sigmund Freud, entre outros, escreveu sobre os efeitos e potenciais aplicações da cocaína. A descoberta de propriedades anestésicas abriu aplicações cirúrgicas. A cocaína se transformou na primeira droga local utilizada em anestesia oftálmica e deu aos cirurgiões ferramentas que antes não existiam. O que parecia um triunfo da ciência, logo foi também um triunfo do mercado. A substância passou de um remédio ocasional a um ingrediente de produtos comerciais. Em meados do final do século XIX, bebidas e elixires com extratos de coca chegaram às prateleiras, ampliando o alcance social da substância. A linha que separava remédio de mercadoria era tênue. A ciência oferecia legitimidade, o comércio oferecia escala. Mas a legitimidade científica e o apelo comercial não duraram intocados. À medida que a cocaína passou a circular mais amplamente, começaram os conflitos de interpretação social. Em boa parte dos debates públicos que marcaram o final do século XIX e início do XX, a substância foi redesenhada pela política. De remédio, passou a ser ameaça. Nos Estados Unidos, reformas regulatórias como a Pure Food and Drug Act de 1906 emergiram em um contexto de crescente demanda por controle, por rotular e restringir ingredientes no mercado, por regular publicidade e por proteger consumidores. Ainda que originalmente voltada a impurezas alimentares e rotulagem, a lei abriu caminho para uma nova sensibilidade pública sobre o que podia ser vendido livremente. Pouco depois, em 1914, o Harrison Narcotics Tax Act marcou um passo decisivo.
Mais do que apenas regular o comércio, o Estado passou a tratar certas substâncias como assunto tributário e policial. A lógica mudou. A cocaína, antes aceita em consultórios e em frascos de tônico, entrou no campo do controle penal e administrativo. O resultado não foi neutro. Leis não apenas transformam mercados, elas também redesenham percursos sociais. A criminalização deslocou o comércio para circuitos informais e criminosos, criando os primeiros ambientes onde emergiriam atores que lucrariam com a ilegalidade. Essa transição, porém, não ocorreu apenas por preocupações com saúde pública. Narrativas de pânico moral desempenharam um papel importante. A associação entre o uso de drogas e violência nem sempre se ancorou em evidências objetivas. Muitas vezes foi construída sobre estereótipos raciais e sobre a necessidade política de identificar um inimigo interno. No início do século XX, reportagens e relatórios públicos associaram o consumo de cocaína a comunidades negras e imigrantes, tecendo um discurso em que a droga se convergia com a ameaça social. Essas representações alimentaram políticas que não apenas reprimiram o consumo, mas também viraram ferramentas de controle social, patrolas policiais, leis severas e práticas discriminatórias que teriam efeitos duradouros. O século XX continuou a transformar a substância. O desenvolvimento químico e industrial possibilitou novos processos de produção, e as economias políticas de demanda, em especial nos Estados Unidos e na Europa, criaram incentivos gigantescos para a forma clandestina do comércio. A cadeia começou a se especializar. A folha recolhida em comunidades rurais era processada em pastas, transformada em cocaína em pó e, mais adiante, reconfigurada para atender a novos mercados. Um processo que pode parecer técnico resume uma transição social profunda, de agrupamentos de pequenos produtores para cadeias transnacionais, onde cada elo cumpria uma função específica. Para entender com clareza, basta um olhar simplificado sobre o produto. A folha de coca é primeiro transformada em pasta base, um concentrado bruto que engloba alcaloides e impurezas. Essa pasta é então refinada com solventes e reagentes para produzir cloridrato de cocaína, o pó branco que se tornou sinônimo de consumo recreativo em ambientes urbanos. Mais tarde, com alterações simples de processamento, retificação do sal para a forma livre e uso de bicarbonato de sódio, surgiu o crack, uma forma de consumo mais barata e imediata que levou a mudanças profundas nas dinâmicas urbanas, porque tornou a droga acessível em camadas sociais mais amplas. Cada estágio dessa cadeia contém uma decisão política e econômica. Quem controla o acesso à matéria-prima, quem detém o capital para construir laboratórios, quem garante rotas de transporte, quem oferece proteção, seja pela corrupção, seja pela violência, para a logística. E em muitas regiões do Hemisfério Sul e Centro-Sul, essas funções foram assumidas por organizações que se profissionalizaram na violência e na administração de mercados ilegais. Não eram apenas quadrilhas estreitas. Em muitos casos, transformaram-se em estruturas que ofereciam serviços, imprimiam autoridade e disputavam territórios com o Estado. Enquanto isso, em grandes cidades dos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX, outra transformação ocorria. A química simples do crack democratizou o consumo e sacudiu bairros inteiros. O crack, barato e de efeito rápido, alimentou mercados locais que se organizaram em torno de pontos de venda, gangues territoriais e lógicas de proteção violenta. A resposta política foi a criminalização em massa. A Anti-Drug Abuse Act de 1986 sancionou penas muito mais rigorosas para crimes relacionados ao crack em comparação com a cocaína em pó. Uma discrepância que ficou conhecida publicamente como a regra 100-1, ou seja, penas muito mais severas por quantidades menores de crack do que de pó. A consequência foi previsível, um aumento vertiginoso no encarceramento de jovens, majoritariamente negros, e a consolidação de feridas institucionais profundas que atravessam o tecido social até hoje. Essa história de transformação técnica em instrumento de guerra, onde guerra se entende em um sentido ampliado, incluindo combate territorial, controle social e competição por poder, revela um padrão. Substâncias químicas não são apenas efeitos químicos em corpos. Elas entram em circuitos de valor, insolventes de imoralidade simplista, tornam-se dinheiro, formas de pagamento, incentivos para a violência e formas de substituição do Estado em regiões onde o Estado é frágil ou ausente. Ao mesmo tempo que a cadeia de produção e tráfico se tornava mais complexa, a reação estatal também evoluía. A militarização de forças policiais, a cooperação internacional entre agências e a implementação de programas de erradicação no campo configuraram uma resposta que muitas vezes reproduziu a lógica do conflito.
helicópteros pulverizando herbicidas sobre plantações, operações de interdição com equipamento militar moderno e políticas de extradição e cooperação entre agências se tornaram parte da paisagem. Essas medidas não só visaram interromper o comércio, muitas vezes tiveram custos ambientais e sociais significativos, desmatamento para ocultar plantações, rios contaminados por solventes despejados nos processos de extração, comunidades deslocadas por operações de erradicação. O certo é que essa escalada, criminalização, militarização e industrialização do tráfico abriu espaço para o surgimento de atores que transcenderam a figura do traficante tradicional. Em terras de fronteira e em zonas rurais remotas, organizações passaram a se equipar, contratar combatentes, formar estruturas armadas e até oferecer serviços básicos em troca de lealdade. Em alguns casos, essas organizações adquiriram capacidade militar suficiente para desafiar autoridades e projetar poder em escala regional. A expressão narco-estado passou a descrever situações onde as estruturas criminosas assumiam funções típicas do Estado: prover segurança, administrar territorialidade, arrecadar tributos informais. Nos relatos históricos e nas memórias contemporâneas, há micro-retratos que ajudam a humanizar o fenômeno. O cocaleiro que cultiva a folha para garantir sustento da família e vê sua plantação ser alvo de fumigações que matam colheitas e envenenam o rio. O jovem que começa trabalhando em um laboratório clandestino por falta de alternativa econômica e se vê preso em uma corrente de dependência e violência. A mãe em um bairro urbano que perde um filho para a overdose ou para uma cadeia que nunca o reabilita verdadeiramente. Essas figuras não são meros coadjuvantes, são indicadores das consequências humanas e sociais de uma guerra que muitas vezes não se explica apenas por uma luta contra o crime, mas por disputas econômicas e políticas profundas. Voltando aos fios originais. O que começou como uma folha com usos ritualísticos e práticos foi reformulada pela ciência, pelo mercado e pela política em algo que poderia ser usado, direta ou indiretamente, como arma. Em contextos coloniais, a coca alimentou a máquina de extração e por isso manteve em ação um aparelho de dominação. Nas cidades, a química do crack criou um teatro de conflito urbano que justificou resposta policial violenta. No plano transnacional, o valor do produto alimentou exércitos privados, redes de corrupção e economias paralelas. E nem sempre de forma intencional, governos impondo controles, inclusive com mão pesado, colaboraram para empurrar o comércio para formas mais violentas. Em outras palavras, o modo como a sociedade escolheu responder às substâncias ajudou a transformar mercados em campos de batalha. Ao mesmo tempo, convém fazer uma ressalva crucial. Existe uma diferença entre drogas usadas explicitamente como arma, fabricadas e distribuídas para intoxicar grupos adversários, e drogas que funcionam como combustível econômico para forças que, por sua vez, empregam violência. Alegar que exércitos estatais modernos lutaram literalmente sob efeito de substâncias é uma afirmação que, em muitos casos, carece de evidência robusta e deve ser tratada com cautela. Em tais ocasiões, a posição correta é considerar a hipótese como indefinido, até que documentação rigorosa a confirme. Entretanto, há registros documentados e bem estudados de como substâncias aumentaram a capacidade de trabalho ou de aperfeiçoar táticas de controle. Caso típico é o uso tradicional da folha de coca pelos trabalhadores andinos, que tinha função energética e organizacional. A narrativa que agora se abre e que continuará a se desdobrar nas próximas sessões parte desse ponto, a evolução técnica da coca, de folha à cocaína, e a reação regulatória que empurrou seu comércio para a clandestinidade criaram as condições para o aparecimento de organizações que usaram a droga como recurso de guerra. Encontramos aqui dois efeitos complementares, a droga como potencializador de capacidade, físico-econômico, e a droga como fonte de renda e poder. Essas duas vertentes convergiram para produzir uma paisagem em que toda disputa territorial pode assumir contornos bélicos, inclusive quando o campo de batalha é uma cidade, um vale montanhoso, ou uma estrada de contrabando. Por ora, os fios mais antigos já estão amarrados, Potosí e as minas, as mãos de trabalhadores fortalecidas pela folha, os laboratórios do século XIX que transformaram alcaloides em potência, os tônicos e a medicalização que normalizaram o uso, as leis de 1906 e 1914 que mudaram a natureza do mercado, e as décadas posteriores que viram surgir uma guerra urbana, alimentada por drogas mais baratas e por respostas políticas repressivas. Essa história começa a apontar para o que virá a seguir com força maior, a organização empresarial do tráfico, a formação de cartéis com estrutura quase estatal, a militarização das organizações criminosas e a transformação de territórios em zonas de conflito químico. Antes de prosseguir, uma nota rápida. Se este assunto está te interessando, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios desta investigação. A profundidade do tema exige acompanhar camadas do cultivo à política internacional, e cada passo revela novas conexões. A partir dessa encruzilhada,
As próximas páginas da história se dedicam a entender como a cocaína e seus derivados deixaram de ser apenas mercadoria para se tornar motor de guerra. Surgem então os protagonistas do século XX tardio, estruturas que, combinando recursos financeiros gigantescos com violência organizada, começaram a disputar território e autoridade. De um lado, modelos que apostaram no terror público e na demonstração espetacular de força. De outro, organizações que preferiram a infiltração sistêmica, o suborno e a captura institucional. Essa distinção viveu ao longo das décadas em cidades, aeroportos e parlamentos, e será crucial para compreendermos por que certas respostas políticas fracassaram e por que outras formas de conflito se intensificaram. O ponto de partida para essa fase é a industrialização do tráfico. Uma cadeia produtiva, até então fragmentada, começou a se consolidar. Fazendas que aumentaram escala, laboratórios subterrâneos com capacidade para processar toneladas, rotas marítimas e aéreas sofisticadas e redes financeiras que lavavam e reinvestiam lucros. Junto a isso, surgiram táticas militares e paramilitares inéditas em disputas internas, equipes treinadas para executar sequestros, eliminar inimigos e proteger corredores de transporte. Equipamentos antes vistos apenas em zonas de guerra convencional começaram a aparecer nos arsenais desses atores, numa dinâmica que, em certos locais, remodelou completamente o equilíbrio de poder entre o Estado e as forças paralelas. Alguns nomes se tornaram símbolos dessa transição. Em Medellín, a estratégia passou por confrontos abertos e atentados espetaculares. Em Cali, optou-se por um modelo empresarial que buscava controlar instituições e comprar impunidade. Essas abordagens diferentes mostram que o tráfico não é homogêneo. São modelos de poder que entram em choque em ruas e salas de Estado, gerando consequências distintas para populações e territórios. O que une ambos os modelos, contudo, é o fato de que a droga deixou de ser apenas mercadoria para se tornar capital político e militar. Ainda há muito por desdobrar, como se organizaram as rotas, como o dinheiro sujo foi legitimado por investimentos, de que modo o Estado, em luta ou conivência, ofereceu espaços para a reprodução desses atores. E como as respostas internacionais, cooperação policial, extradition e programas de erradicação aérea alimentaram ciclos de violência e deslocamento. Essas perguntas demandam examinar evidências concretas e testemunhos, e, para isso, é preciso entrar em cenas onde laboratórios, pistas clandestinas e escritórios corruptos se entrelaçam. É aqui, neste momento da narrativa, que as ramificações ecológicas e humanas começam a se deixar ver com clareza. Nos vales onde se concentram plantações de coca, a floresta recua diante das clareiras promovidas para a cultura. Nos rios, solventes usados na extração transformam água em veneno. Nas cidades, a disseminação de substâncias baratas corrói tecido social e jurídicas, e no plano internacional, a corrida por precursores químicos e rotas de transporte conecta fábricas e portos em uma lógica global que torna a guerra química invisível e, simultaneamente, letal. Ao terminar este bloco da investigação, a cena está montada. Do ritual ancestral à política moderna, as substâncias atravessaram transformações que as colocaram no centro de uma série de guerras, guerras por recursos, por território, por lealdade. O próximo passo é seguir os caminhos dessas guerras, descer das montanhas para os laboratórios, abrir as rotas que ligam fazendas a centros urbanos e rastrear o dinheiro que arma esses novos exércitos. É nesse terreno, entre a química e a corrupção, que se decide o que chamamos de drogas usadas em guerras, e é aí também que surgem os rostos por trás das estatísticas, os que mandam, os que obedecem, os que tentam sobreviver. O que se segue é o caminho pelo qual essa economia do pó e da folha se profissionalizou ao ponto de disputar territórios com o Estado. Nas décadas que sucederam a subida da cocaína ao mercado global, a cadeia produtiva deixou de ser um amontoado de pequenos atores e passou a funcionar como um sistema end-to-end. Produtores, refinadores, transportadores, lavadores de dinheiro e vendedores, conectados por relações que misturavam violência, suborno e eficiência. Nessas condições, o dinheiro que a droga gerava deixou de ser apenas lucro, tornou-se capital político e militar. Ao abrir as portas dos laboratórios e das pistas clandestinas, encontra-se um universo em que logística e violência andam juntas. Aeronaves improvisadas e pistas de pouso clandestinas cortavam selvas e planícies, embarcações velozes cruzavam costas, caminhões ocultavam cargas sob camadas de mercadorias lícitas. Cada deslocamento exigia proteção, e essa proteção foi comprada, muitas vezes, com armas.
Uma organização que dispunha de milhões em receitas tinha 2 caminhos para proteger seu fluxo: infiltrar instituições por meio do suborno ou construir sua própria capacidade de coerção. Em muitos casos, optaram por ambos. Medellín e Cali, no coração da Colômbia dos anos 1970 e 1980, oferecem 2 modelos de como a droga pode se tornar estrutura de poder. Em Medellín, o modelo liderado por figuras que buscavam visibilidade empregou o terror como instrumento de Estado paralelo. Atentados a tribunais, bombas contra alvos públicos e uma campanha de violência destinada a imobilizar e aterrorizar adversários. Esse foi um modo de guerra que apontava à demonstração de poder por meio do medo. Era espetáculo armado, com consequências políticas e sociais devastadoras. Em Cali, a estratégia foi outra. Ali, o objetivo foi construir redes de influência e capturar instâncias do Estado por meio do suborno, do investimento e da infiltração sistêmica. A violência existia, mas muitas ações eram calculadas para passar despercebidas diante das instituições. O objetivo era transformar impunidade em infraestrutura empresarial. Ambos os modelos convergiam num ponto central. A droga era a base econômica que financiava operações paramilitares, pagava milícias, alugava aviões e comprava lealdades. Em outras regiões, a transformação foi mais explícita. No México, a combinação de declínio de antigos cartéis, oposições internas, fracionamento de organizações e a militarização do tráfico resultou num cenário em que grupos criminosos se militarizaram de modo acelerado. Algumas dessas organizações recrutaram antigos militares. Outras treinaram combatentes com táticas de guerrilha. Entre elas, os Zetas se tornaram epítome dessa metamorfose. Originários de ex-integrantes das forças especiais, transformaram-se em uma força paramilitar profissional, com disciplina, armamentos pesados e capacidade de execução de operações complexas. O surgimento dessa classe de atores marcou uma inflexão. Já não se tratava apenas de contrabandear e distribuir. Tratava-se de controlar território, impor ordens e muitas vezes prover formas de governança paralela. O desenvolvimento de exércitos privados sustentados por receitas ilícitas não é um fenômeno exclusivamente midiático. Trata-se de uma mudança real na composição do poder em muitas áreas. Em zonas onde o Estado é frágil, uma organização que fornece segurança, infraestrutura e emprego, ainda que de forma coercitiva, pode ganhar legitimidade funcional. Esses grupos chegam a oferecer serviços, proteção contra rivais, resolução de disputas, até mesmo algum tipo de assistência social. A expressão narco-estado descreve situações em que a economia ilícita suplantou ou complementou funções estatais. Não significa que o Estado desapareceu por completo, mas que as fronteiras entre autoridade pública e poder privado foram corroídas. Essa conversão do capital ilícito em poder armado teve efeitos diretos sobre a guerra. Um cartel com acesso a recursos e armamentos podia contratar guarda-costas treinados, adquirir munição em escala, adquirir veículos blindados e financiar milícias locais. Em frentes onde a presença estatal era limitada, essas forças não apenas defendiam corredores de transporte, elas impunham impostos, decidiam quem poderia plantar ou viver em determinada área e orientavam fluxos migratórios. O resultado era uma paisagem em que as disputas pelo controle da cadeia de valor da droga assumiam aparência de guerra convencional. Emboscadas em estradas, deposição de líderes rivais, sequestros em massa. Do lado dos estados e das agências internacionais, a resposta frequentemente seguiu um roteiro que misturou militarização com medidas de interdição e erradicação. Programas como o apoio militar externo a governos latino-americanos elevaram a escala das operações de segurança. Helicópteros, equipamentos de vigilância, unidades especiais, treinamento tático. No campo, a erradicação aérea com herbicidas tornou-se uma ferramenta preferida em alguns momentos, uma tentativa de secar a oferta na fonte. Em teoria, a lógica parecia direta: sem plantações, sem produto, sem mercado. Na prática, os efeitos foram mais complexos. Pulverização aérea, por exemplo, trouxe um conjunto de custos ambientais e sociais que debilitam comunidades inteiras. A aplicação de herbicidas sobre cultivos de coca levou à destruição de plantações, mas também a perdas para pequenos produtores que dependiam da colheita para sua subsistência. Deslocamento e empobrecimento seguiram. Além disso, os solventes e reagentes usados no processamento da coca e na produção de cocaína poluíram cursos d'água e solos, matando peixes, contaminando lençóis freáticos e criando passivos ambientais de difícil remediação.
A operação policial, por sua vez, em muitas ocasiões, transformou zonas rurais em ambientes de conflito aberto, contribuindo para que agricultores buscassem alternativas ou migrassem para caminhos ilícitos. No plano jurídico e social, a resposta dos Estados Unidos à expansão do crack nas décadas de 1980 e 1990 foi emblemática. A Anti-Drug Abuse Act de 1986 instituiu penas severas, com a já citada disparidade 100-1 entre crack e cocaína em pó, uma medida que teve efeito devastador sobre comunidades urbanas afro-americanas. Presos em massa, muitos jovens viram-se empurrados para um sistema que, por sua vez, reforçava vulnerabilidades familiares e econômicas. O encarceramento em massa não só removia indivíduos dos bairros, também acelerava a desestruturação de laços comunitários, gerando consequências intergeracionais. Aquela guerra doméstica contra as drogas, travada com táticas policiais e penas longas, acabou por se transformar em um tipo de guerra social, onde a munição eram políticas punitivas e o dano recaía sobre grupos já marginalizados. As consequências desse ciclo são visíveis em diversas frentes. A violência urbana, alimentada por disputas por pontos de venda e por estratégias de controle territorial, produziu milhares de vidas interrompidas. Famílias inteiras sofreram com a perda de entes queridos, com prisão de provedores e com o trauma de bairros empobrecidos. Ao mesmo tempo, a política punitiva demonstrou seu limite. A redução de oferta nem sempre correspondeu à diminuição do consumo. Mercados se adaptaram, preços oscilaram, formas novas de distribuição surgiram. A guerra de criminosos contra o Estado e do Estado contra o crime acabou por produzir mais violência do que segurança em muitos contextos. No terreno econômico, uma dinâmica perversa se solidificou. A demanda do norte global por drogas foi um motor de investimento ilícito que gerou grande concentração de riqueza em alguns atores e empobrecimento em muitos. Poucos lucraram imensamente. A maioria pagou o preço em vidas e ambientes degradados. As receitas das drogas financiaram arsenais, subornos e capacidade militar privada. Esses instrumentos, por sua vez, foram usados para controlar territórios e moldar arranjos políticos locais, regionais e, em alguns casos, transnacionais. Ao mesmo tempo, a tecnologia química continuou a evoluir, não apenas no refino da cocaína, mas na reengenharia de substâncias inteiras. Nas últimas décadas, a atenção mudou em direção aos opioides sintéticos. O fentanil emergiu como uma nova fronteira, sintetizado em laboratório, extremamente potente e relativamente barato de produzir em escala. Sua potência é frequentemente descrita como dezenas de vezes maior que a da morfina ou da heroína, e essa característica fez dele um elemento capaz de multiplicar mortes por overdose. A cadeia de produção do fentanil, frequentemente ligada a precursores químicos fabricados fora da América Latina e depois processados em laboratórios, é em parte um reflexo da globalização química. Componentes circulam por redes complexas até se transformar em produto final. A introdução do fentanil no mercado alterou a dinâmica do risco. Onde antes a adulteração podia reduzir o teor de um produto, agora uma pequena variação na mistura pode ser fatal. Casos documentados de cocaína ou de heroína adulteradas com fentanil aumentaram as mortes repentinas em populações consumidoras que não esperavam um composto tão potente. Em alguns contextos, a presença de fentanil é deliberada, para aumentar o efeito ou para reduzir custos. Em outros, acontece por contaminação em laboratórios que processam múltiplas substâncias. Em muitos casos, ainda é indefinido até que se disponha de investigação forense completa afirmar se a contaminação foi intencional ou acidental. O que se sabe com certeza é o resultado, um aumento perceptível nas mortes por overdose em várias regiões do mundo, inclusive em cidades norte-americanas. A produção em escala de fentanil e similares também ilustra como a guerra das drogas deslocou fronteiras. Não é mais apenas o agricultor, o refinador e o traficante no mesmo continente. A cadeia de precursores químicos envolve indústrias e fornecedores em regiões distantes, e atores criminais conectam essas rotas para produzir lotes massivos. Esse processo evidencia outra faceta da guerra química. Substâncias sintéticas que podem ser fabricadas em laboratório, transportadas em pequenas quantidades e distribuídas com enorme poder letal. A consequência é uma letalidade que é, em muitos casos, invisível até que chegue ao consultório do médico, à sala de emergência ou ao necrotério. Enquanto isso, a militarização policial em cidades e a entrega de equipamentos pesados às forças de segurança, veículos blindados, armamentos e tecnologias de vigilância alteraram a natureza da intervenção estatal. Operações de alto impacto, no estilo no-knock raids, invadiam residências em busca de laboratórios ou pontos de venda. Essas táticas, frequentemente promovidas como eficientes, também trouxeram custos humanos.
erros de inteligência, invasões em lares de famílias inocentes e crescente tensão entre comunidades e polícia. A militarização da resposta não eliminou a violência. Em muitos locais, criou um ciclo onde confrontos armados se tornavam mais frequentes e a linha entre combate ao crime e violação de direitos humanos se tornava mais tênue. Ao mesmo tempo, o financiamento da repressão via cooperação internacional, incluindo ações de agências como DEA e apoio logístico de diferentes governos, trouxe questões sobre soberania e eficácia. A tentativa de interromper rotas e apreender volumes significativos surtiu efeitos pontuais, prisões de chefes, descarrilamento de organizações, mas também teve efeitos colaterais. A fragmentação de cartéis tende a popularizar a violência, pois pequenos grupos competem por fatias de mercado. Onde antes havia um gigante relativamente previsível, surgem dezenas de atores mais imprevisíveis e muitas vezes mais sangrentos. Outra consequência desta dinâmica foi a transformação da geografia dos danos ambientais. Na Amazônia e em florestas tropicais andinas, o cultivo clandestino de coca implicou em clareiras, estradas de acesso e uso intensivo de químicos no processamento. Em muitos vales, a terra foi comprometida por anos de atividade química, solos empobrecidos, riachos intoxicados, fauna afetada. As comunidades ribeirinhas, muitas vezes sem voz nos debates políticos, viram seus recursos naturais degradados por processos invisíveis aos consumidores finais do outro lado do mundo. E não se trata apenas de ecossistemas. Há impactos humanos diretos de grande escala. Milhares de pessoas migraram em busca de segurança ou de oportunidades econômicas. Comunidades foram fragmentadas. Crianças cresceram sem pais presos ou mortos. Regiões inteiras experimentaram perda de capital social. As histórias individuais, micro-retratos que atravessam esta narrativa, revelam rostos que a estatística não captura. O agricultor que troca a plantação de subsistência por cultivos ilegais para pagar um empréstimo, a jovem que trabalha em um laboratório para sustentar sua família, a mãe que cava no quintal do hospital para enterrar um filho vítima de overdose. Esses retratos humanizam a guerra pelas drogas e mostram que as decisões políticas reverberam em corpos e memórias. Há, porém, outro vetor de poder que merece atenção. O dinheiro do tráfico infiltra setores formais da economia. A lavagem de capitais permitiu que recursos obtidos por meios ilícitos penetrassem em imóveis, empresas e até em investimentos sociais aparentes. Isso cria uma ilusão de legitimação econômica e social, projetos comunitários ou investimentos em infraestrutura que, na prática, servem para cimentar redes de apoio e reputação. Em contextos em que o Estado é fraco, essa legitimidade falsa pode ser decisiva para assegurar lealdade e obediência. Diante desse quadro multifacetado, políticas reducionistas se mostram insuficientes. A história mostra que apenas aumentar penas ou intensificar militares não elimina estruturas. Muitas vezes as adapta, empurra para estratégias mais violentas ou desloca o dano para populações ainda mais vulneráveis. Alternativas complexas, que envolvam redução de dano, políticas públicas de geração de renda, reestruturação jurídica, cooperação internacional para controlar precursores químicos e ações ambientais de restauração, são discutidas por especialistas, mas não há soluções fáceis, nem unanimidade sobre os caminhos mais eficazes. O debate sobre legalização, por exemplo, não é panaceia. Pode reduzir parte da violência associada ao mercado ilícito, mas também levanta questões sobre regulação, consumo e novos modelos econômicos que exigem desenho cuidadoso. A história também recoloca a responsabilidade em várias mãos. Consumidores em países do norte carregam parte da demanda que alimenta estas cadeias. Estados que financiam a repressão sem articular alternativas sustentáveis têm parcela de responsabilidade. Corporações químicas que produzem precursores, direta ou indiretamente, fazem parte de um circuito global que precisa de regulação mais eficaz. É uma cadeia de responsabilidades que atravessa fronteiras e níveis sociais, e que exige resposta coordenada e multifacetada. No entanto, nem tudo é desamparo. Existem iniciativas locais e internacionais que tentam reconfigurar a relação entre comunidades, Estado e economia. Programas de substituição de cultivos que oferecem alternativas viáveis para agricultores, políticas de redução de danos que tratam usuários como pacientes e não como criminosos, projetos de restauração ambiental e esforços de transparência financeira que visam desmontar as redes de lavagem representam caminhos que, ainda que lentos, apontam para soluções mais humanas. Esses esforços, todavia, enfrentam o problema da escala. A guerra pela droga opera em níveis macroeconômicos e geopolíticos que exigem compromissos igualmente amplos. No plano simbólico, é importante relembrar a transformação que começou nas encostas andinas. Uma folha usada ritualmente foi, ao longo de séculos, reconfigurada por ciência, comércio e política em algo que abasteceu guerras.
Hoje, a dimensão sintética, fentanil e seus congêneres, acrescentam uma camada de ameaça invisível e letal que exige novas respostas. A metáfora de folha que vira arma deve então ser atualizada. Agora coexistem armas fabricadas em laboratório e arsenais humanos financiados por lucros ilícitos. Ambos transformam territórios, corpos e políticas. Ao encerrar esta investigação, a pergunta que ecoa é direta. Como se desfaz um mecanismo que produziu tanto dano e que foi alimentado por interesses tão diversos? Não há uma resposta simples. O que se pode afirmar é que a guerra conduzida em nome do controle das drogas, seja pela violência privada dos cartéis, seja pelas políticas punitivas do Estado, produziu salas de guerra onde a munição assumiu formas químicas e financeiras. Interromper esse ciclo requer ações que abordem oferta e demanda, que protejam ambientes e populações vulneráveis, que reformem sistemas judiciais e que criem alternativas econômicas reais para milhões que hoje dependem de um mercado ilícito para sobreviver. Talvez o ensinamento mais duro desta história seja reconhecer que drogas podem funcionar como armas não apenas quando são atiradas, mas quando sustentam economias de violência. Elas financiam exércitos privados, corrompem instituições, impulsionam migrações forçadas e contaminam ecossistemas inteiros. Tratar as drogas apenas como um problema criminal é enxugar o rio pela beira. É preciso agir sobre as nascentes, sobre as rotas, sobre as centrais de lavagem e, sobretudo, sobre as condições sociais que tornam a ilegalidade uma opção viável. Esta narrativa não tenta concluir com soluções definitivas, porque a complexidade da questão não permite soluções simplistas. O que se oferece é uma compreensão ampliada. As drogas funcionaram e funcionam como ferramentas de guerra, porque entram em circuitos de valor e poder. Elas alimentam exércitos privados e corrompem instituições. Elas transformam ambientes e destroem vidas. Identificar esse mecanismo é o primeiro passo para pensar políticas que não repitam os erros do passado. Se esta investigação tocou você, compartilhe este vídeo para ampliar a conversa. Deixe nos comentários como o tráfico transformou sua cidade ou país e quais perguntas você acha que deveriam ser respondidas a seguir. A história das drogas é também a história de muitas guerras, algumas visíveis, outras químicas e silenciosas, e entender suas causas é condição necessária para imaginar alternativas que devolvam dignidade a vítimas e territórios.